Consegui te chamar. E tá conseguindo? Tô te escutando bem. Você tá me escutando? Tá ótimo. Tá me vendo aí também? Tá certinho? Tô sim, tô vendo certinho. Ah, beleza. A gente já tem uma participante aqui. A Luísa acabou de entrar. Bem-vinda, Lu. Lucas, Lorena entraram aqui também. Bem-vindos. Antônio. Ó, já tem um pessoal entrando, então o pessoal não tá atrasando. E acho que a gente pode começar. O que que você acha? A gente se apresenta e a gente começa a falar sobre o tema e respondendo as perguntas. Que tal? Sim, ótimo. Tá, vou me apresentar então para o pessoal, aí depois eu vou dar um espaço para você falar um pouquinho de você também. Gente, Uhum. então, eu sou psicóloga, fiz a residência em atenção ao câncer por um tempo. Hoje eu estou atuando mais na área clínica, estou fazendo análise de sonhos, atuando em distúrbios do sono e também demandas de depressão, ansiedade. E por considerar esse tema muito importante, eu quis hoje chamar a Thais aqui, que é uma dentista maravilhosa, um profissional incrível. Conheci na época da residência, ela estava fazendo a residência em UTI, terapia intensiva, e hoje ela vai falar um pouquinho pra gente. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito com ela também. E vou dar uma agora chance para ela falar e se apresentar um pouquinho para vocês. Boa tarde, então. Meu nome é Thaís, né? Eu fiz residência em terapia intensiva e atualmente eu trabalho mais em hospitais, faço atendimento home care também e estou me especializando em harmonização orofacial. Então, eu acredito muito que tenha integração entre todas as áreas da odontologia e eu gosto muito desses dois extremos, né? Mas o bruxismo também é um tema que eu trabalho muito em hospital. E Thaís, assim, vamos já começar. Acho que pode ser uma coisa bem interativa, né? O pessoal pode ir Hum. perguntando, a gente vai conversando. E já vou começar perguntando assim para vocês que estão aqui na live, que estão com a gente. Coloca aqui se você tem problema de bruxismo, se você costuma estar rangendo os dentes, só para a gente ter uma noção aqui. Tá bom? Enquanto isso, acho que você podia explicar um pouquinho pra gente o que que seria esse bruxismo, como que a gente consegue também estar identificando isso. Então, o bruxismo, ele é uma parafunção, que é o quê? Eu vou ter contatos oclusais, que significa leigamente falando. Então, os meus dentes, eles vão estar tocando em momentos em que eles não deveriam tocar. Então, os dentes ali, os músculos, eles têm que trabalhar durante a mastigação, durante a fala. Quando eu tenho bruxismo, eu tenho esse apertamento. Então, os dentes superiores ficam pressionando os inferiores através da ação muscular, tanto músculos masseter, temporal, são os principais que atuam ali. Então, ela é uma parafunção. Ela pode acontecer tanto em vigília, quando a gente fica acordado, quanto o bruxismo do sono, que é quando a gente está dormindo. Uhum. Tem muita diferença, Thaís, que acontece enquanto a gente está acordado e enquanto a gente está dormindo? Então, geralmente, quando a pessoa está acordada, em ambos ela geralmente não sabe que ela tem esse bruxismo, ela pode suspeitar. Então, quando ela está em vigília, a gente também tem alguns hábitos parafuncionais associados ao bruxismo. A pessoa acha que ela não tem um bruxismo, mas ela fica, ó, o dia inteiro mordendo o lábio, o dia todo mordendo a bochecha. Então, ela está trabalhando e está mordendo ali. Principalmente com essa época das máscaras, muitas pessoas me falaram, eu fico o tempo inteiro mordendo a língua. Então, ó, o dia inteiro tá mordendo a língua, tá mordendo a bochecha, tá mordendo o lábio. Quando ela tá em vigília, o bruxismo do sono, ao contrário, a pessoa tá dormindo, geralmente ele acontece ali na fase não REM, entre as fases um e 2 do sono. Então, ele não tá naquele sono profundo e ele tem esse bruxismo. Tanto pode ser com ele em relação cêntrica, então o bruxismo ele vai estar paradinho, que é o bruxismo cêntrico, quanto o bruxismo excêntrico, que ele fica deslizando. Então, ele faz esses movimentos. O queixo vai deslizando enquanto ele está com bruxismo. Em vigília, acontece muito da pessoa estar no momento de estresse e ela tá travando ali. Então, a língua tá lá no céu da boca e ele tá com a boca fechada aqui e você encosta, o músculo tá travadão. Então, acontece muito quando a pessoa tá em vigília. Quando ela tá, o bruxismo do sono, acontece de ter mais deslizamento. Uhum.
Eu dei uma olhadinha uma vez, eu vi que não sei se tá certo, aí você conta pra gente, de que às vezes a gente fica, o jeito certo de você ficar com sua boca não é com os dentes cerrados, assim, com eles encostando durante o dia. É isso mesmo? Como que seria assim durante o dia, o jeito correto ou mais próximo disso pra gente conseguir estar percebendo quando estiver fazendo da forma errada? Quando a pessoa, o ideal é que a gente só cele os lábios. Então, o ideal é que a língua não fique lá no céu da boca tensionada e os dentes não fiquem nem encostando. Tem até um aplicativo que chama Desencoste os Dentes, que todo momento, de 5 em 5 minutos, você programa o aplicativo e ele vai te lembrar, desencoste os dentes. O ideal é que você não fique com os dentes travados. Então, o músculo ele tem que estar relaxado, os lábios selados, mas não encostando os dentes, né? Então, tem que estar esse espacinho aqui para que você não fique pressionando. Ah, ótima dica, então, para quem já tem dúvida com isso, ou quem tem problema com bruxismo, para conseguir ficar acompanhando. Sim, desencoste os dentes. Desencoste os dentes, pessoal, anota aí. E mais uma coisa que eu queria que você falasse também pra gente é a questão de dicas, como, porque às vezes a pessoa não tem consciência de que ela tem bruxismo, ela pode ter outros sintomas, outros sinais, só que às vezes ela não associa. Então você consegue dar alguma dica para a pessoa conseguir fazer essa ligação? Sim, acontece muito da pessoa acordar. Eu tenho bruxismo, mas eu não tenho constantemente, né? Muitas pessoas, a maioria das pessoas vão ter em algum momento da vida um episódio de bruxismo, um episódio parafuncional. Mas tem pessoas que têm continuamente. Quando eu tenho um episódio de bruxismo, e é o que acontece com a maioria dos pacientes, então acorda com dor de cabeça bilateral, pode ter uma dor de cabeça no fundo dos olhos, nessa região aqui do zigomático, que a gente chama. Então eu posso ter até dor de ouvido. Tem muitos pacientes que relatam, eu tenho dor de ouvido, eu escuto um zumbido. Quando a pessoa vai falar, vai comer, às vezes ela escuta até um estalido, porque já tem algum dano ali na articulação. Acorda com essa região aqui do masseter bem cansada. Então ela acorda assim, parece que eu não descansei. Eu dormi, mas eu não descansei. Acordei com dor de cabeça. Acordei com a boca meio ruim. Não quero conversar muito. Cansa conversar. Cansa muito comer. Então ela sente isso. Outro tipo de paciente que aparece muito é: quero fazer lente porque os meus dentes estão pequenos. Então, os dentes estão pequenos por quê? Eles não nasceram daquele jeito. Então, a pessoa tem ali o bruxismo sempre, tá ali rangendo, tá tendo esse desgaste dental muito intenso e ele ficou pequenininho. Então, acontece muito. Ou a sensibilidade aumenta. Então, a pessoa, às vezes, você vai escovar seus dentes e começa a sentir uma sensibilidade que você não tinha. Claro que a sensibilidade tem diversos outros fatores que podem estar causando a sensibilidade. Mas o bruxismo, ele pode gerar trincas no esmalte, isso vai te dar sensibilidade. O esmalte é uma das estruturas do dente. O paciente pode quebrar os dentes, então pode ter fratura dental. Então já aconteceu de paciente chegar e falar, olha, quebrei meu dente e é irreparável, né? O tipo de fratura, tem que colocar um implante. Então acontece desses pacientes, fez a prótese, quebrou a prótese. Aí faz a prótese de novo, quebra a prótese de novo. Então a pessoa ela fala, eu tô com um momento de muito estresse e eu tô sentindo os meus dentes pesados. Peraí, acho que travou um pouquinho aqui. Periodonto. Voltou. Você tinha travado um pouquinho, mas já voltou aqui. Você estava falando que a pessoa às vezes Então sente os também dentes muito pesados. isso, eu posso ter um dano periodontal, que é o quê? São os tecidos que suportam e protegem o dente. Então, às vezes, a pessoa sente até que o dente está começando a ter uma mobilidade. Pode acontecer também. Mas os principais são as dores musculares, a dor de cabeça bilateral no fundo dos olhos, acorda cansado. Você consegue perceber, assim, com os pacientes que você atende no consultório, se eles costumam fazer essa associação desses sinais com o bruxismo? Não, não costumam. Geralmente é uma surpresa até para o paciente. Então, quando a gente pergunta, alguém falou para você que você faz um barulho quando você está dormindo? Quando alguém já falou, essa pessoa, algum parente, alguém comentou para ela, olha, você faz barulho, ela desconfia.
Aí você fala, olha, bruxismo. A pessoa geralmente, nossa, mas eu não ranjo os dentes, eu não Opa, travou, voltou. tá ali com ele pressionada, aquele contato intenso é bruxismo. Então a pessoa, às vezes, você fala, você tá com bruxismo. Aí ela, mas eu não ranjo, então não é bruxismo, né? Acontece muito também. A pessoa fica chocada quando escuta. Nossa, não imaginava. Ela até, não, mas não tô rangindo. Gente, então se liguem, porque a Thaís já deu aqui várias dicas que são sinais que vocês podem estar tendo no dia a dia, coisas que vocês podem estar sentindo e vocês não estão relacionando, né? Então, talvez com essa avaliação de um dentista vocês consigam entender mesmo o que está acontecendo, ou até se não for, né, Thaís, um bruxismo, mas pode ser alguma outra questão que está ali que precisa ser resolvida, né? E assim, Uhum. outra questão que eu fiquei em dúvida agora com você falando, a pessoa tendo esses sintomas, ela percebe que ela tá com dor de cabeça estranha, que ela tá com dores, assim, não tá conseguindo entender o porquê, qual que seria a conduta para essa pessoa? E assim, se essa pessoa esperar muito, o que que Você pode acontecer? pode repetir o final? Eu não consegui ouvir. Sim, eu digo assim, se essa pessoa perceber esses sinais, se for um bruxismo e ela espera, não busca ajuda, o que que isso pode ocasionar lá na frente? Conseguiu escutar? Não, travou um pouquinho. Gente, vocês estão. Eu tô travando aí pra vocês também? Peraí, deixa eu ver aqui que o pessoal também tá comentando aqui. Eu tô travando ou é a Thaís? Dá um sinal aí pra gente entender o que tá acontecendo. Acho que voltou. Você pode repetir para Peraí, mim? voltou. Sim, eu falei que assim, peraí, deixa eu só ver aqui no chat, porque eu acho que o pessoal tá comentando. Aqui, a Sara falou assim: já me disseram que eu faço um barulho como se estivesse mastigando enquanto durmo, como se os dentes estivessem batendo. É bruxismo? E aí, Sim, Thaís? sim. Muito provavelmente sim. É muito difícil que isso não seja bruxismo. É bruxismo, sim. Uhum. Ó, Thaís, as meninas também falaram aqui que é a sua internet, só pra. Eu tava em dúvida se era a minha ou a sua, mas vai e volta e a gente vai resolvendo Hum, aqui, a gente dá um jeito. Ó, mas então, acho que já dá para entrar também isso que a Sara trouxe, da questão de essa pergunta que eu tinha feito para você, assim, se a pessoa ela tem esses sinais de bruxismo, às vezes é um bruxismo que ela não percebe e vai empurrando com a barriga, vai deixando de lado. Quais que podem ser as consequências lá na frente de adiar isso? O bruxismo, ele é muito sério. Então, apesar da gente pensar, eu fico rangendo os dentes, mas vou deixar para depois, né? É importante entender que o bruxismo, ele é multifatorial. Então, preciso trabalhar nos vários fatores dele. No caso de você deixar, tá com bruxismo, continua. Eu posso ter uma hipertrofia dos músculos mastigatórios, principalmente masseter. Então a pessoa fica ali com essa partezinha hipertrófica. Chega até paciente na harmonização querendo diminuir a bochecha, na verdade é o masseter, tá hipertrófico. Não é uma consequência drástica, meu Deus, o masseter hipertrófico vai me prejudicar. Além do prejuízo estético, essa dor crônica, essa hipertonia crônica desse músculo, pode gerar uma dor miofacial, que é uma dor mais grave, ela é mais difícil de ser tratada. Então, tem até alguns pontos de gatilho que a pessoa vai sentir extrema dor se você encostar. Outra consequência é o dano na ATM. A gente tem uma articulação que ela liga a mandíbula ao crânio, que é a articulação temporomandibular. Então, quando você conversa, você escuta alguma coisinha mexendo. É a articulação. À medida em que você vai desgastando essa articulação com esses movimentos incorretos e desordenados, essa força extrema, porque durante o bruxismo, a força muscular ela pode chegar a 130 quilos. Então é muito pesado. Vai desgastar muito sua articulação. Como consequência, você vai ter dor constante, dor de ouvido, dor de cabeça. Vai ser mais difícil tratar. Alguns pacientes, a correção é muito complicada. Então, a pessoa, ela vai desgastando tanto ali aquela região, que o tratamento, ele vai ser o resto da vida. Outra consequência,
essa dentária que eu falei. Então, dentes fraturando, próteses fraturando. Às vezes a pessoa chega com o dente pequenininho e ela quer colocar lente. Ela não pode colocar lente com bruxismo severo, porque ela vai fraturar as lentes. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Principalmente o bruxismo excêntrico, né? Que é com a movimentação. Quando a relação tá boa, a relação oclusal, às vezes a gente consegue manter ali as lentes. Mas como eu faria lente em uma pessoa que não está conseguindo manter uma harmonia oclusal? Ela está mordendo constantemente. Então, além disso, essa própria hipertonicidade muscular, eu posso gerar uma dor, essa dor miofacial, eu posso ter dificuldade de abrir a boca. Então, o paciente ele pode ter um travamento mandibular, que a gente chama de trismo. Então, ele vai ter dificuldade de fala, ele vai ter dificuldade para se alimentar. Então, isso é um prejuízo muito grande. E é um ciclo. Então, eu tô com dor de cabeça, eu não consigo comer bem, eu não consigo falar bem, morde. Aí morde e gera dor de cabeça. Então, é um ciclo. E essas são as principais intercorrências que a gente tem ao longo do período com esse paciente. Eu acho que é muito bom você falar isso, porque assim, a gente que trabalha em hospital, a gente percebe muitos casos que chegam muito complicados, muito avançados, e que se a pessoa tivesse buscado ajuda lá no início, teria sido bem melhor o prognóstico, né? Prognóstico no caso que para quem às vezes a gente usa as palavras difíceis para o pessoal entender, mas seria então como que vai ser aquele tratamento, o que vai poder ser feito por essa pessoa. A gente consegue fazer um tratamento que é muito mais simples, que traz um resultado mais rápido do que se você chegar e se você for empurrando com a barriga. Então, presta atenção nisso que a Thaís está falando, nessas dicas, e fiquem atentos para buscar no início, para isso ficar melhor e não esperar agravar muito para ficar um tratamento mais dificultoso lá na frente, né? Sim, prevenir é sempre melhor que remediar, né? E já remediar o bruxismo em si, quando ele está no início, quando você notou os primeiros sintomas, já vai ser difícil, porque ele é multifatorial. Então a gente tem que descobrir exatamente onde surgiu e como tratar. Já é difícil. Um paciente que passou a vida inteira assim é mais difícil ainda. E você pode falar um pouquinho para a gente também, que eu acho que é algo que o pessoal também deve ter muita curiosidade com relação ao tratamento. O que dá para fazer com relação a esse bruxismo? Uhum. Então, como ele é multifatorial, eu preciso tratá-lo de forma multifatorial também. Então, eu tenho que ter o psicólogo, preciso do fisioterapeuta, que ele tem todo o manejo, o fonoaudiólogo, e eu entro como dentista para atuar ali. Enquanto dentista, o que eu posso fazer? Então, a minha terapia ela vai ser muito mais para conter agravos e para prevenir que o paciente tenha dor, tratar a dor. No consultório, eu uso muito laser. Então, laser na região de ATM, na região muscular. A gente pode utilizar também relaxantes musculares para quando está um momento de muita agudização do quadro, mas eu sempre evito, por quê? Porque quando a pessoa começa a usar o relaxante muscular, ela descobre que melhorou. E ela pode viciar no relaxante muscular. Então, quando ela para o relaxante muscular, ela vai sentir muita dor. Então, ela vai continuar com o relaxante e isso não é saudável. A gente também usa placas miorrelaxantes, que na verdade ela não vai gerar o relaxamento muscular, mas ela vai impedir essa oclusão constante e contínua. Essa placa, muitas pessoas perguntam, é a mesma de clareamento? Não. Eu posso usar aquela de boxeador? Não. Essa placa é com outro material e ela precisa ser feita pelo dentista para você. Por quê? Quando eu faço essa placa e instalo, pensa que vai ter uma força muito grande ali. Se eu coloco essa placa com material que não resista, ou se eu coloco ela inadequada, eu vou ter um grande problema. Eu posso ter um problema articular. Ou eu posso piorar a sua situação, eu posso deixar você com a mordida aberta, que é o que? Os dentes ficam assim. Então eu não posso usar essas placas que às vezes vendem, Mercado Livre, tratamento de bruxismo, tem no AliExpress. Meu Deus. Não faça isso. Ela precisa ser feita pelo dentista, tem que ser moldado. A gente manda para o laboratório, a gente faz o ajuste. Então, tudo isso tem que ser controlado. Além do laser, terapias farmacológicas e da placa, que atualmente é muito bom,
é a aplicação de toxina botulínica, que as pessoas conhecem como Botox. Então, a gente faz a aplicação de 4 em 4 meses, 3 em 3 meses, nessa região do masseter e do temporal, que são os músculos que vão estar principalmente atuando ali. Além disso, tem o aplicativo que eu falei, desencoste seus dentes. Então, gente, sempre que lembrar, às vezes você está num momento de muito estresse. Quando a gente está no momento de estresse, a gente tende a contrair os músculos, ó, os músculos todos. Então, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Só nisso você já abriu a boca. Então, mantenha os dentes desencostados. Tire a língua do céu da boca. Eu falo isso porque no episódio de bruxismo, eu acordei com muita dor na língua. Eu falei, gente, o que aconteceu na base da minha língua, né? Na minha garganta, até a garganta tava doendo. Então, eu lembrei que eu passei o dia inteiro, eu não apertei os dentes, mas eu fiquei com a língua lá em cima. E lá em cima, travando o tempo inteiro, fazendo essa sucção. E isso me incomodou no outro dia, então. Então, solta a sua língua, abre um pouco a boca, faz algumas gesticulações na frente do espelho para você relaxar. Você tá falando, eu já tô prestando atenção aqui em como que tá a minha língua, como que tá o movimento da minha boca. Já tô pensando em baixar também esse aplicativo. E outra questão que eu fiquei pensando aqui, a língua, ela pode ficar com marcas devido ao bruxismo? Sim, às vezes a pessoa ela tem o bruxismo, então ela acorda, parece uma tampinha de garrafa. A língua dela fica toda marcadinha, que são as regiões ali dos contatos que a pessoa ficou travando ali e a língua ficou tocando. Pode acontecer. A minha é assim, então pode acontecer sim. O Ah, mais ideal, uma dica. você acordou, você vai fazer sua higiene oral, vai escovar seus dentes, já observa como é que tá a minha língua. Para eu abrir a boca para escovar, eu senti dificuldade, eu senti uma dor, eu senti cansaço. Então, isso você repara de manhã, sempre de manhã. Nossa, minha língua tá cheia de marquinha. Aí eu já me toco. Eu tô num período de muito estresse. Tô vendo que ela tá marcada. Pode acontecer sim. A bochecha também, por dentro, que a gente fala mucosa jugal. Então, ela também pode estar toda marcadinha porque você fica mastigando. Eu queria também ressaltar um pouquinho isso que você falou dos medicamentos, que a gente tem que tomar muito cuidado quando vai acompanhar esse paciente, para ver qual que vai ser o medicamento, para fazer um acompanhamento conjunto com profissionais capacitados ali. E às vezes o bruxismo ele tem muita relação com a ansiedade, só que ao mesmo tempo existem remédios para ansiedade que podem estar piorando esse bruxismo. Então é importante a pessoa, ela, dentro desse tratamento conjunto, por exemplo, ela chegar para um psiquiatra, falar o que ela está sentindo, falar o tratamento que ela está fazendo, para que esses medicamentos sejam ajustados. E às vezes você está tomando um medicamento que está piorando esse bruxismo, e aí você não tem nem ideia de que isso está acontecendo, nem faz essa associação. E reforçando que eu não estou falando para cortar medicamento, tanto que eu nem falo o nome dos medicamentos que podem trazer esses efeitos, porque a gente sabe que às vezes a pessoa corta. Ah, deve ser isso, vou parar de tomar. Não, gente, procura o médico, fala pra ele, eu tô sentindo, meus dentes estão rangendo muito, eu não tô dormindo bem. Será que é esse medicamento? Será que a gente precisa ajustar a dose? Então, você indo para um profissional, ele vai te explicar, né? Imagina se tivesse uma pessoa com conhecimento, uma pessoa que tem tudo mastigadinho para chegar e entregar na sua mão. Como seria bom? Existe essa pessoa, existem esses profissionais da saúde, acho que as pessoas têm que aproveitar mais isso. Então, já tem pessoas aqui falando que estão querendo marcar consulta com você, Thaís. Tem gente que já está se identificando aí com o que você está trazendo. E Então, fala, pode falar. não só avisar o médico, mas avisar todo mundo que você trata. Então, pro dentista, às vezes a gente pergunta: você toma alguma medicação? Aí a pessoa toma ansiolítico, toma antidepressivo, mas acho que não deve, não tem necessidade de falar. Então fale, porque alguns desses fármacos, como a Priscila falou, eles interferem muito. Então, até no meu manejo. Então, o que eu fiz recentemente? Eu mandei um parecer para a médica. Eu falei, a paciente está usando tal medicação, ela está com bruxismo e que foi piorado desde então, e eu preciso tratá-la. Então, como a gente pode fazer esse manejo dessa medicação? E aí eu enviei para a médica dela fez o ajuste e a gente está conseguindo acompanhar. Então é muito importante falar todas as medicações que você usa, todas, para todos os profissionais. Não Não precisa ter precisa ter medo, nem medo, vergonha.
Porque tem muita gente que tem muita vergonha de falar que tem problemas psiquiátricos. E não tem necessidade de ter essa vergonha. Olha, eu tenho problemas psiquiátricos, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tomo tal medicação, porque a gente é profissional da saúde. Então ali eu sou dentista, não sou a Thaís, sei lá, de qualquer lugar que você me conheça, eu tô ali para cuidar de você. Então me fale, o que que você tem, o que que você usa, porque aí sim eu vou poder te ajudar adequadamente. Exatamente, a gente está lá para ajudar, para dar esse suporte. Quanto mais sincera essa pessoa for com a gente, mais ferramentas a gente vai ter para estar fazendo o melhor trabalho possível ali. E assim, Uhum. conta um pouquinho também, Thais, pra gente, como que você consegue perceber essa questão do estresse, da ansiedade com o bruxismo no dia a dia quando você está atendendo os pacientes? É, geralmente esses pacientes chegam já com alguma situação para contar. Por isso é muito importante a gente ter uma escuta ativa, né? Enquanto profissional. Então, geralmente a pessoa chega e fala assim: ah, eu tô sentindo muita dor de cabeça. A maioria dos que vão procurar o dentista não é nem pela dor de cabeça, porque pela dor de cabeça ele já passou por 30 neurologistas antes. E ele Uhum. não chegou a comentar com o neurologista sobre esses pontos. Então ela fala assim: ah, eu tô com muita dor de ouvido. Eu senti que meu rosto até inchou. Tá muito diferente, eu não tô conseguindo comer. Tem dia que eu fico o dia inteiro deitada porque dói tudo, né? Aí você, onde você palpa o músculo nela, dói tudo. Aí você começa a falar: como é que você dorme? O que que você come? Você toma muito café? Como é que é seu sono? Você dorme bem? E aí a pessoa começa a falar: ah, eu perdi o emprego. Ah, eu tive que deixar meu filho com alguém. E essa pessoa não cuida do meu filho. E não tem como eu arrumar emprego agora porque eu tô cuidando do meu filho. E, ah, eu não trabalho, eles estão puxando muito de mim, eu tenho que bater meta. Não tô conseguindo bater meta. Então, os pacientes, eles trazem isso. Aí você começa a lembrar: tá sentindo dor aqui, ATM, tá muito hipertróficas que essa região muscular, tá doendo tudo. Eu já aviso o paciente: olha, é um quadro de bruxismo. Eu avalio os dentes, porque pode acontecer também da pessoa estar com esse hábito, mas é em decorrência de algum procedimento. Então, ela teve um contato prematuro, que a gente chama. Então, os dentes, eles têm um momento certinho de encostar. E eles têm até o tanto para encostar. Então, às vezes, o paciente fez uma coroa, fez um procedimento odontológico que ficou alto. Então, ele encosta antes da hora. Então, ali, ele vai ter dor muscular também, ele vai ter cansaço muscular. Então, eu faço essa avaliação, vejo como é que tá a mordida dele, a mordida tá ok. Tá, mas ele continua assim? Então, olha, a gente precisa tratar em conjunto aqui. E muitos desses pacientes, eles já sabem que eles precisam de terapia. Então, eles já falam assim: ah, eu já fui procurar o psicólogo. Porque ela já tá nessa situação de estresse, ela sabe. E não é só o bruxismo que ela tem, né? Ela já começa a desenvolver outras coisas. Então, ela chega e fala: ah, não, eu vou procurar o psicólogo, eu vou procurar o psiquiatra, eu realmente vou começar a tratar. Ou eu já estava tratando de depressão e eu melhorei. Então, eu não preciso mais tomar medicação, né? Simples assim. Ele concluiu sozinho que ele não precisava continuar com antidepressivo. Então, geralmente vem essa E história. aí tem todo um retrocesso dentro do tratamento. E aí depois a pessoa vai voltar pior. Isso. E é aqui, e eu já aviso: olha, se a gente não tratar junto com a equipe, junto com o fisioterapeuta, com o fono, com o psicólogo, com até o neurologista, a gente precisa tratar junto. Senão, você vai achar que o meu trabalho não é bom. Por quê? O meu trabalho sozinho não vai ter efeito. Meu trabalho sozinho vai ser paliativo. Você vai chegar todo dia com dor. Aí eu vou resolver a sua dor, vou aliviar a sua dor momentaneamente. Aí você vai voltar amanhã com dor de novo. E vai ser sempre assim. Então eu não quero que você fique aqui para tratar a dor. Eu quero que você trate o seu problema para a gente seguir bem, fazer manutenções. É esse o objetivo, né? Eu não quero que você fique 24 horas de placa. Tem paciente que tem que ficar o dia inteiro de placa. Então, eu não quero que você fique com placa. Isso é desconfortável. A placa é ruim, às vezes você quer conversar e não consegue. Então, eu quero que você trate para que você se livre da placa. O ideal é esse. E eu percebo que hoje em dia todo mundo vai muito no Google. A pessoa vai no Google, coloca lá, ranger dentes. Você tem um tumor no seu cérebro, você tem um tumor dentário.
Aparecem as coisas assim muito do nada e a pessoa fica, meu Deus, eu tenho um tumor. Várias pessoas já vieram falar comigo uns relatos assim, porque racionalmente você sabe que aquilo não faz sentido, mas emocionalmente não, você escuta tumor, sua vida começa a passar pela sua cabeça. E por isso que é importante você fazer essa avaliação com um profissional, porque ele vai te dizer coisas que você não vai encontrar na primeira página do Google. É um outro universo. E por mais que a gente esteja aqui falando sobre bruxismo, mas isso não for bruxismo. E se for outro motivo, quem que vai te dizer? Sabe? Então pode ter causas psicológicas, pode ter causas neurológicas. Então é preciso essa avaliação realmente com um profissional que é capacitado para isso. Exatamente, né? Então, como é que a gente chega ao diagnóstico de bruxismo? É multifatorial, como eu falei várias vezes aqui. Então, o paciente ele tem várias queixas, porque às vezes você realmente, meu dente quebrou sozinho, o que que pode ser? Tô sentindo dor de dente, o que que pode ser? Um tumor. Meu Deus, tô com um tumor, um câncer na boca. Acontece demais com lesões em boca. A pessoa tem uma afta recorrente. Tô com afta tem 2 dias, tá com câncer. Câncer de boca. A pessoa. Nossa, eu não sabia dessa, eu sabia do tumor no cérebro, mas Esse acontece demais, demais. A pessoa tá com afta, você pesquisar no Google, aftas recorrentes. Vai falar que você tem alguma doença infecto-contagiosa ou que você tá com câncer. Câncer de boca. Aí já vai descrever várias coisas e vários sintomas acontecem em muitas doenças, né? Por exemplo, fadiga muscular. Pode acontecer em muitas outras causas. Então, o seu dente quebrou às vezes por cárie, né? Meu dente quer. E nunca é por antibiótico. Eu quero deixar claro aqui. Nunca é o antibiótico que vai causar a sua cárie, que vai quebrar seu dente. Mas até doença. Às vezes você tá doente e tá com esse bruxismo aí pelo estresse. Que é outro ponto que acontece. Eu tenho muitos pacientes hospitalares. Então, esses pacientes, alguns deles têm algum dano neurológico, fez algum procedimento. Um recente que eu fiz, ele fez uma ressecção tumoral em região de cérebro e ele teve um dano neurológico. Se você cuida de um paciente assim, se você trabalha em um hospital e o paciente está fazendo um barulhão, que sempre me chamaram assim, Thais, ele tá fazendo um barulho insuportável, tá um barulho muito alto, ou ele tá muito agoniado. Geralmente me chamam assim, olha, ele tá muito agoniado, tá se debatendo, quando vai ver o paciente tá com bruxismo. Então é muito importante estar atento a isso. A pessoa tá acamada e tá fazendo muito barulho, ou às vezes você mexe com ela, você encosta assim na cabeça dela, ela já pula assim, tá com dor. Muito provavelmente é bruxismo, chame um dentista. É muito importante isso. outra questão que eu queria trazer com você, eu falo muito aqui sobre o sono. E o sono eu vejo como algo tão importante e tão lindo, porque é algo que pode fazer milagres assim na nossa vida, de restaura a gente para outro dia, traz mil benefícios para a saúde. Só que hoje é algo que ainda é muito menosprezado. Hoje a gente vê ainda pessoas na internet falando durma 5, 4 horas por dia, e isso traz benefícios imensos para a saúde. A gente que é da área da saúde consegue perceber isso na prática. Uhum. Então, você consegue perceber também como que o bruxismo ele acaba interferindo nesse sono? Então, o bruxismo ele acontece nessas fases que a gente fala que não é nessa fase tão profunda do sono. Geralmente você tá ali na fase mais ou menos, não tá tão mergulhado no sono. Quando você começa com um episódio de bruxismo, você pode estar no sono perfeito que for, você tá um sonho lindo, que você começa a cansar. Então o seu corpo ele vai respondendo, né? Já aconteceu de às vezes você tá dormindo e você tá achando que tá acordado, porque as coisas que estão acontecendo próximas ali a você, você sente. Então o seu corpo sente. Muitas vezes acontece de você estar com uma dor. Nossa, eu tô com dor de cabeça. E você sonha que tá com dor de cabeça. Nossa, eu tô com cólica. E você tá sonhando que tá com cólica. É o seu corpo te falando. Acorda, resolva isso. Você precisa resolver isso para dormir em paz. E a pessoa fica ali dormindo com aquela tensão ali, vários minutos, por muito tempo. Ali vai começar a ter um desgaste, o músculo vai ficar cansado e você vai acordar cansado. Você não vai ter sonhos, o seu sonho poderia estar sendo bom, mas você tem dor, então você não vai ter um sono tranquilo. Ele vai ser um sono cansativo, você vai acordar cansado
E aí você ainda vai falar, nossa, acho que eu tive uns sonhos meio pesados, uns sonhos com dor, com sofrimento, porque o seu corpo estava em sofrimento, ele estava sentindo dor ali, estava tensionado, estava ruim. Às vezes a pessoa ela nem lembra do sonho que ela teve, mas ela acorda com aquela sensação ruim. Ela sabe que foi um sonho que trouxe sensações desagradáveis para ela, né? Sim, até porque tem vários tipos de anamnese, né? Que a gente utiliza na odontologia. Tem até esse ponto do sono. Você dorme bem? Você dorme quantas horas por dia? Você sente que tem sonhos bons? Quando você acorda disposto? Você tem um dia produtivo? Quando você acorda cansado? Você tem muitos pesadelos? Então, tudo isso a gente avalia também para ver a questão do bruxismo. Ai, que bom saber que tá tendo esse olhar mais atento para o sono, para os sonhos, porque isso realmente pode estar trazendo muitas informações para a gente sobre o paciente ali. Às vezes a pessoa ela chega para mim, ela fala: eu não sei o que acontece, eu durmo 10, 11 horas, o que também não é bom, gente. Tem gente que acha que por dormir muito quer dizer que é bom, que é mais qualidade, mas dormir em excesso é tão ruim quanto você dormir muito pouco, assim. Então tem que dosar isso aí. Só que, enfim, às vezes as pessoas chegam pra mim, eu durmo 10, 11 horas e eu não acordo descansada. Eu não entendo o que que acontece, por que que eu não tô descansando. Às vezes é um bruxismo, às vezes é um ronco, ansiedade. E muitas vezes o bruxismo no sono não é só o bruxismo, tem questões ali que estão relacionadas também. Pode ter outros transtornos do sono que estão envolvidos. Então, o sono, o bruxismo, no caso, ele é só a ponta do iceberg. E a gente tem que ver o que está lá embaixo. Então, às vezes, você dormir muito não significa que está sendo um sono de qualidade. Tem que ver o que está acontecendo aí que está atrapalhando. Exatamente. A gente tem que estar sempre atento. E sempre de manhã eu faço esse exercício. O que que eu sonhei essa noite? Eu tive sonhos bons, eu tive sonhos tranquilos. Quando eu olhei no espelho, como é que estava minha língua? Consegui abrir a boca bem? Geralmente, quando você tá com um episódio de bruxismo, você sente dificuldade para abrir. Então, consegui acordar. Eu acordei bem disposto. Eu dormi quantas horas? Tudo isso tem que ser considerado. Até a questão da apneia do sono. Muitas pessoas têm apneia do sono, têm bruxismo também. Porque você tem aquela pausa ali, você ficou um tempo sem respirar, volta e ainda tem o bruxismo. Então pensa se você vai acordar descansada. A chance disso acontecer é mínima, né? Eu acho que é importante da gente ressaltar que não é normal. Tá? Não é normal você ter muitos pesadelos, não é normal você acordar cansado. Então a gente às vezes fica. Ah, tem gente que acha que é normal você dormir mal. Ah, eu durmo pouco, eu tô sempre cansado. É importante a gente ressaltar para que essas pessoas consigam perceber isso e buscar essa ajuda, para não ficar. Porque são situações que já tem tratamento, que a gente pode fazer algo e a pessoa fica vivendo com essa qualidade de vida prejudicada. Sim, a gente se adapta muito, o ser humano se adapta muito a diversas situações. Então é uma situação de agressão ao seu corpo. Você acaba se adaptando. Ah, eu me adaptei a ter pesadelo. Eu me adaptei a acordar cansado. Todo mundo acorda cansado. Então a gente tá aqui para falar que não, ninguém tem que acordar cansado. Quando você acorda cansado, tá errado. Então, você se acostumou a sentir dor aqui, tá sentindo que aqui tá hipertrófico, que tá duro, enrijecido, isso não é normal. Você precisa se tratar, você precisa procurar uma ajuda de um profissional, um dentista, um psicólogo, sempre falar para todos eles, eu acordo cansado, eu sinto que os meus dentes estão sensíveis, eu sinto que aqui em mim dói, tá dolorido, é duro, não consigo articular muito bem algumas palavras, sinto muita dor de ouvido. Então, as pessoas se acostumam muito a tomar muito anti-inflamatório, muito analgésico. Acorda, toma café e analgésico. Acorda, toma café. Além disso, a pessoa às vezes está com um episódio ali de bruxismo. O bruxismo geralmente gera a dor de cabeça bilateral. Só que pode acontecer de paciente sentir unilateral e ele começa a tratar para enxaqueca. E o problema dele não é a enxaqueca. Então, eu tenho crise de enxaqueca todo dia. É crise de enxaqueca mesmo? Você foi diagnosticado por um neurologista? O neurologista te examinou, falou que realmente você tem enxaqueca, ou você desconfia que tem, e você está tomando anti-inflamatório constantemente. E anti-inflamatório constantemente é muito ruim, prejudica muito a gente.
analgésico todos os dias é muito ruim. O ideal é que você não tome esse tanto de remédio todos os dias. Então, não normalizar o que é errado. Não se acostumar com o que é errado, porque é errado. No futuro a gente vai ter consequências. Com certeza. Eu queria ver também o pessoal que está participando aqui da live, se vocês têm perguntas para fazer para mim ou para a Thaís, algum comentário. Eu acho que a gente abordou bastante coisa já, né? Deu para conversar bastante. Eu, pelo menos, estou sabendo aqui um monte de coisas, várias dicas, que eu acho que é muito interessante de ver como tem vários fatores que a gente pode estar se atentando, várias consequências que o bruxismo pode ter. Eu acho que muitas pessoas não têm essa consciência mesmo. Então Sim. aproveitem, que esse é o momento para vocês perguntarem aqui. Thaís, uma curiosidade minha, eu que trabalho muito com a questão de análise de sonhos, de abordar isso de uma forma mais aprofundada, eu já escutei relatos de pacientes que falam sobre dor no dente, sobre incômodo no dente, e que às vezes e eu percebo que às vezes tem realmente uma questão física. É isso que você trouxe que realmente acontece muito. O nosso corpo, ele tenta dar sinais para a gente de que algo está errado. Então, por exemplo, você tem um problema psicológico, você vai levando, você vai levando. Aí você começa a sentir um enjoo, aí os seus ombros começam a ficar pesados, aí às vezes você tem um sonho também que te dá um sinal, o seu corpo ele tenta te avisar de alguma forma que algo está errado. Ele, vamos lá, quando que você vai se cuidar? Então, às vezes eu percebo pessoas que têm sonhos com dentes, dente caindo, com dor de dente, e essa pessoa realmente tem um problema na vida real com o dente. Você chegou a já escutar algum relato desse tipo dentro da sua atuação? Do paciente ter o sonho específico para ir procurar ajuda, não. Mas o que acontece? A gente sabe quando tem algum problema. Às vezes, muita gente fala para mim, eu acho que eu tô com a cárie aqui. Eu preciso que você me examine porque eu acho que eu tô com a cárie. Aí ela fica o dia inteiro ali, ó. Ela sabe que ela tem algum problema. Então ela sonha com ele, pelo medo da consequência dele. Então ela sabe que ela precisa tratar, ela precisa do tratamento odontológico. E ela vai ficando com aquele medo. E se meu dente quebrar? E se meu. Sabe? Aí a pessoa fala, nossa, sonhei que eu tava banguela. Porque ela sabe que ela precisa fazer um tratamento, mas ela vai, ó, postergando isso, postergando. E o corpo dela vai avisar. Olha, você lembra que você tá preocupada? Que você realmente pode estar com algum problema dentário? Então, acontece isso. A pessoa, ela já sabe, ela começou a ter uma dor que acontece muito. O paciente ele tá com cárie e aí a cárie ela vai avançando. Então, o paciente sente muita dor de dente. Então, ele sente dor que é a que a gente chama de pulpite. A dor vai evoluindo, o paciente toma um monte de anti-inflamatório, antibiótico que o vizinho deu, e aí a dor passa. E a pessoa pensa que resolveu o problema, e não resolveu, ele só ficou diferente. Que a gente chama de necrose pulpar. A polpa morreu, o nervo do dente morreu. A bactéria vai parar? Não. Vai continuar tendo infecção ali. A pessoa sabe que naquele momento ela tinha que ter feito um tratamento. Ela sentiu dor. A dor parou, mas o problema não. Então ela começa a sentir uma halitose, então o hálito fica ruim. Ela sente que às vezes o dente dela tá diferente, mas ela não procura ajuda. Então ela acaba sonhando com isso pelo medo do que pode acontecer. Acontece Uhum. muitos pacientes me falarem isso. Interessante de saber disso. Eu pensei também em um caso aqui. Eu tinha uma paciente que ela tinha muita dificuldade para apresentar. E quando a gente está ansioso, o nosso corpo sente isso. Não tem como falar que mente é uma coisa e corpo é outra, porque tá tudo muito junto. E ela comentava que ela tinha tanto medo que às vezes ela paralisava, ela não conseguia estar apresentando. Então ela começava a suar, ela ficava tremendo. Ela falou que percebia que rangia os dentes. Ela ficava rangendo os dentes durante a apresentação, durante esse momento de estresse. É algo que, com o acompanhamento da terapia, ela conseguiu ir melhorando. Então, de novo, como é importante esse cuidado da parte física, da parte mental e perceber tudo isso junto, né, para acompanhar como que faz a diferença a pessoa conseguir se colocar dentro desse cuidado no lugar de ir na página do Google ou tentar ser o seu próprio psicólogo, o seu próprio dentista, que é o que as pessoas fazem muito hoje em dia com
buscando uma fórmula muito rápida para resolver as coisas. Sim, sim, acontece muito mesmo. E até da nossa parte profissional. Então, por exemplo, o paciente com bruxismo, ele nunca sai do consultório ouvindo até amanhã, a gente resolve isso depois. Ele sai sempre com encaminhamento. Eu não consigo fazer tudo sozinha. Não consigo resolver o problema dele sozinho. Muita gente fala, ah, dentista é meio psicólogo. É porque a gente tem que escutar. Então, a gente tem que ter uma escuta. O que que esse paciente tem? Então, a gente escuta o paciente, ele conta o problema dele pra gente, né? Então, a gente escuta, mas a gente não é psicólogo. A gente é dentista. A gente não Mas sabe tem esse olhar mais sensível, essa escuta ativa, né? Que é uma escuta que não é. Sabe quando, para o pessoal que tá vendo a live, assim, às vezes a gente acha que tá escutando, mas não tá. Você tá ali, tá acenando a cabeça, mas a mente tá em outro lugar. E quando você tem uma escuta ativa, você realmente está lá com a pessoa, você tenta entender, você tenta ver o lado dela, no lugar de ir de acordo só com aquilo que você pensa, com aquilo que você imagina. Então, acho que independente da carreira, você tá certo. É importante ter esse olhar mais sensível para a pessoa que está ali com você. Eu Uhum. vou dar uma olhadinha aqui no chat para ver o que o pessoal está falando. A Lilian falou que veio dar aula para prestigiar a gente. Obrigada, Lilian. Espero que esteja acrescentando. O que você falou, Thaís? Muito obrigada por prestigiar. Sim, obrigada por estar aqui com a gente. E a Sara, ela fez uma pergunta aqui. Ela perguntou se bruxismo tem cura. Como ele é um problema multifatorial, para eu ter uma cura dele é muito difícil, mas ele tem um tratamento, né? Assim como outros problemas multifatoriais. Como eu falei no início, a maioria das pessoas em algum momento vai ter esse episódio de bruxismo. O ideal é que eu consiga um tratamento com esse paciente que ele consiga se libertar da placa. Para mim é o ideal. Que eu não precise aplicar Botox nele 3 vezes por ano, de 4 em 4 meses. Então, o ideal é Essa é a isso. frequência, geralmente, de uma pessoa que tem bruxismo e precisa do Botox? É entre 3 e 4 vezes por ano? A toxina, ela vai ter um efeito em média de 3 a 4 meses. As pessoas pensam assim, 6 meses. 6 meses é a ação residual dela. Então, é muito difícil que eu faça esse intervalo de 6 meses. Geralmente, o intervalo que eu faço é de 4 meses, 4, 5 meses, com os pacientes, porque o músculo ele vai voltar à atividade dele. Então, quando o paciente tem um bruxismo, a gente faz essa frequência. Até porque esses músculos são muito fortes. Então, a gente, se faz uma pausa muito grande, acabou o efeito da toxina, vamos esperar mais 3 meses, a gente vai ter um prejuízo. Então, é geralmente esse intervalo que a gente tem, 4, 5 meses entre as aplicações. Porque 3 meses é esse efeito médio do Botox. Entendi. Eu imagino também, aí você me disse se está correto, mas de que depende muito da causa desse bruxismo, se é algo mais psicológico, se é algo neurológico. Então, varia muito para ver qual que vai ser, como que vai ser dali adiante, se vai excluir completamente ou se vai estar diminuindo. Sim, a gente tem que ver a causa. E muitas das vezes a causa ela é o estresse, é uma causa psicológica. Quando é um problema oclusal, a gente consegue controlar, então a gente resolveu. Por mim tá ok. Vamos usando a placa quando for necessário. Ou vamos desusar a placa, ela já tá, você já atingiu um ok. Então a gente fechou o tratamento. Mas geralmente acontece o quê? A pessoa começa o tratamento psicológico, ela se sente bem, ela para. Uhum. Muitas pessoas. Ah, não, eu tô me sentindo bem, eu resolvi meu problema. Você não resolveu o seu problema em si, você resolveu aquele ponto do seu problema. E aí ela para e ela se acostuma a usar a placa sempre, que também é inadequado. E além disso, ainda tem muito paciente que chega com a placa que quebrou. Então a pessoa estragou a placa, ela quebrou a placa, desgastou a placa todinha. Isso não é normal, né? Então vamos voltar para a terapia, porque geralmente é isso. A terapia, ela é um acompanhamento, né? Eu não tenho muita propriedade para dizer, mas é um acompanhamento. Da mesma forma, o dentista vai estar acompanhando ali, o fisioterapeuta vai estar acompanhando ali, porque é geralmente algo crônico. A pessoa geralmente quem tem o bruxismo crônico, ele tem que ser acompanhado. Esses episódios mais agudos, a gente até consegue
Não, resolveu aqui, foi pontual, ok, tá de alta. Mas é mais raro. Geralmente a pessoa tem bruxismo crônico. É justamente isso que você falou, na terapia também. As pessoas, às vezes, elas começam um tratamento com dentista, com psicólogo, fisioterapeuta, e elas têm uma melhora daquilo, só que elas têm, pronto, eu fui 2 vezes, e claro, elas vão percebendo já resultado, porque é diferente você estar com um profissional e você tentar fazer isso sozinho, mas não significa que você tem que parar. Então a pessoa vai e se dá uma alta. Mas a gente que vai estar ali tendo recursos para dizer, olha, esse é o momento para a gente ir para uma alta, psicólogo dá alta também, algumas pessoas não sabem, mas a gente dá alta. Então é isso, quando a pessoa abandona assim o tratamento para achar que já está resolvido, não volta depois e acaba voltando mais forte. Sim, gente, Ah, quando para o pode falar. tratamento em qualquer área, você não resolveu o tratamento, você só está adiando. E é isso. Paciente que chega lá pra gente, tá com dor, uma dor aguda de dente. Eu sempre falo, olha, você tem até 15 dias para voltar aqui comigo, pra gente resolver seu problema. A pessoa some porque acabou com a dor. Ela some. Ela vai voltar em 3 meses, 6 meses, um ano, e aí já vai ser diferente o tratamento. É isso que acontece. Então, você tá com bruxismo agora. Vamos usar terapias melhores, a gente tem mais condição de ter um prognóstico melhor. Então, a chance de você ficar sem algum problema é maior. Agora, não. Eu fiz a placa, estou livre, não preciso mais tratar bruxismo. Tchau, e é isso aí. Você vai voltar depois. Você vai voltar com desgaste dental. Se você não usar a placa, você volta com o dente fraturado, aí tem que pôr implante. E pra gente colocar implante, a gente tem que avaliar se você tem espaço, se sua mordida tá ok. Então é uma série de fatores. Então é só complicação. Cada tempo que você passa postergando um tratamento que você deveria ter feito naquele momento, só vai piorar o resultado final. Thaís, é mais uma curiosidade que surgiu aqui agora na minha mente de você consegue perceber alguma diferença se ocorre com maior frequência o bruxismo em crianças, adultos ou adolescentes, se tem alguma prevalência? Acontece mais em adultos, adultos jovens. Crianças também têm bruxismo, algumas pessoas acham que não. E alguns casos de crianças com bruxismo pode ser por algum problema respiratório, algum problema anatômico. Então, por isso que a gente tem que avaliar se é um problema anatômico, se é realmente uma causa de estresse. Crianças também têm bruxismo, mas ele acontece mais com adultos jovens, que é o maior momento de estresse da vida da gente, né? Então, são boletos, principalmente agora. Todo mundo falando que a gente pegou a pior fase da vida adulta, né? Pior momento de ser adulto. Não E tá fácil, não tá fácil. não está fácil. Então, o estresse é muito grande, tem uma pressão muito grande da sociedade sobre o que você vai ser. Você tem que vencer na vida até os 30 anos. Então, é isso. Se você não ficou milionário até os 30 anos, você é um fracassado. O seu primo passou no concurso e ganha 50 mil por mês. Então, é uma fase de muito estresse. Tanto que vestibulandos também tem bruxismo, é muito comum. Então, a pessoa fica naquele estresse ali, não dorme direito, não dorme 3 horas por dia, então, come muito mal, porque a alimentação influencia muito também. Então, o paciente que faz consumo de muito café, muitos alimentos xânticos que a gente fala, então, muita Coca-Cola, isso também vai influenciar. Então, a gente tem que ficar de olho em tudo isso. Thaís, muito obrigada, muito claras as explicações, estou aprendendo demais com você. E eu acho que a gente podia dar um tempo para o pessoal ir fazendo mais perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, e você explicando um pouquinho como é que funciona, porque algumas pessoas já falaram que está recebendo muitos elogios aqui, e algumas pessoas já falaram que tem interesse em marcar uma consulta com você, então explica um pouquinho como fazer isso. No caso, atualmente eu trabalho mais em hospital. Eu estou começando agora essa parte clínica por conta da harmonização. Lembrando que a gente aplica a toxina botulínica na harmonização também. Também faço esse atendimento no hospital e a gente também faz o home care. O home care ele é um pouco mais difícil o manejo porque eu preciso levar todos os materiais, eu preciso organizar melhor a consulta. Mas tem o link na minha bio
do WhatsApp, caso você tenha alguma dúvida. Odontologia não faz atendimento online. Não tem como eu fazer uma avaliação online. Eu preciso checar a oclusão, eu preciso palpar. Então, odontologia é muito de mão. Eu preciso muito tocar você, tocar seus músculos, ver seus dentes, analisar tudo, para que eu possa estar te atendendo e a gente planejar um tratamento. Então, se você tiver alguma dúvida, tiver interesse, quiser marcar uma consulta, pode me chamar pelo WhatsApp que está na minha bio. E quais são os lugares agora em que você está fazendo esse atendimento presencial? Então, no presencial a gente precisa marcar, é em Goiânia, né? Porque você Uhum. é em Goiânia, né? Então, o atendimento é em Goiânia e a gente marca, se for necessário, atendimento em consultório. Aí a gente precisa marcar uma data, porque o meu foco, ele é mais hospitalar. Então, eu atendo muito mais hospital, paciente oncológico, para fazer laser terapia, eu faço muita laser terapia, e o home care. Então, dependendo da demanda do paciente, eu preciso muito do consultório. Então, ele é em Goiânia. Uhum. E quem precisar me chamar, fique à vontade para a gente estar marcando. Isso, gente. Qualquer coisa, manda mensagem lá no direct para ela e tira as dúvidas. Uhum. E se vocês perceberam também que vocês foram escutando o que a gente foi conversando aqui, foi vendo que tinha questões de estresse, questões de ansiedade, vocês podem me mandar mensagem no privado também. Eu posso estar falando sobre terapia, posso estar esclarecendo as dúvidas, porque a gente precisa ter esse cuidado. Acho que hoje em dia as pessoas falam sobre esse cuidado, mas a gente faz isso muito pouco. A gente tem que se preocupar com o nosso sono, com a nossa mente, com a nossa saúde como um todo. Não dá para separar isso. Então, qualquer coisa também vocês podem estar mandando mensagem aqui no privado. E acredito que é isso. Ninguém chegou a colocar mais dúvidas aqui. Você quer falar mais alguma coisa, Thaís? Acredito que a gente conseguiu abordar bem sobre os principais temas. Se você está sentindo que seu dente está se desgastando, está sentindo alguma alteração, se você está sentindo algum desses pontos que a gente falou, fique à vontade também para me perguntar. A gente pode esclarecer algumas dúvidas. Só deixar bem claro que a gente não faz atendimento online, então não tem esse atendimento odontológico. A gente pode estar tirando algumas dúvidas, pode estar marcando a consulta. Mas acredito que a gente tenha abordado, tenha conseguido abordar o que a gente gostaria aqui sobre o bruxismo. Sim, acho que deu para falar bastante coisa. Ah, por outro lado, a gente da psicologia, por exemplo, no momento eu estou fazendo só consultas online. Então, essa questão de estado, independente de onde vocês estejam, dá para a gente estar combinando dia e horário, fica mais flexível. Mas, Thaís, quero te agradecer demais. Acho que você, nossa, deu muita informação nova para mim, para as pessoas que estão assistindo. Várias pessoas aqui elogiando você. E eu sei, porque eu estive trabalhando com você um tempinho, eu sei como que é a sua atuação, eu sei da sua competência. Então, obrigada por ter estado aqui com a gente hoje. E obrigada para vocês, gente, que estão aqui com a gente até agora, ficaram até o final da live. Tá bom? Foi ótimo conversar com vocês aqui. Muito obrigada, né, pela oportunidade. Eu acho que é muito importante. Sempre as pessoas esquecem da odontologia na associação do corpo em si, né? Que a gente é integral. Geralmente todo mundo deixa a odontologia ali, estética, lentes, esquece do que a gente realmente faz. Então a gente também é saúde, E é odontologia. importante demais, demais, demais. Isso, então a gente Thaís, muito bom estar abordando isso aqui com vocês. fala mais uma coisa, deixa um recado, porque o pessoal costuma ter muito medo de dentista. Manda um recado para acalmar o povo com relação a isso. Então, primeiro, odontologia não é para você sentir dor. Então, se você tem vergonha, tem muita gente que tem vergonha, que pode ser criticado. Então, saiba que não vamos criticar você. Eu falo por mim, eu jamais vou criticar uma pessoa porque ela chegou em tal condição. Não tenha vergonha de falar o que você sente, de falar a sua insegurança. Tem muito paciente que chega e fala: eu tenho medo de dentista. Muito mesmo. Então a gente não é, sabe, aquela figura maléfica que todo mundo fala, que é uma punitiva, né? Se você não escovar os dentes, você vai ao dentista. Então a gente não é esse ser ruim. A gente quer aliviar a sua dor. A gente vai usar todas as técnicas possíveis para que você não sinta dor, que o procedimento, muita gente fala, tô com dor de dente, vai no dentista, vai doer. Até essa semana eu fui fazer um procedimento de harmonização e uma amiga minha, ela falou que uma colega falou, dói, né?
Então, assim, não, a odontologia não é para te causar dor, a odontologia é para te causar conforto, para te devolver saúde, para te devolver função, para te devolver estética. Porque tudo isso influencia, a gente é um ser complexo. Então, a gente quer trabalhar com tudo no paciente. Então, não tenha medo, não tenha vergonha, que a gente vai estar ali sempre pronto para te oferecer o que for melhor, para tirar foco de infecção, para que você tenha uma saúde. Nossa, amei, amei você trazendo esse outro lado da odontologia. Realmente as pessoas associam com medo, com dor, e o objetivo não é esse, é trazer conforto, é trazer qualidade de vida, é que seja algo bom, algo que vai melhorar as coisas para você de uma forma geral até, né? Então é isso, Pesadelo, pessoal. né? Que tem Como? um pesadelo por ir ao dentista. Ou É, muito mas colocam o dentista com um alicate que. Alicate, porque, né? O que tem a ver? Mas com um alicate assim gigante, e correndo atrás da criança, e nada a ver, a gente não tem nada a ver com isso. é verdade, é verdade. Acho que tem muito disso. Os dentistas são muito colocados como monstrinhos, assim, dentro da Sim, história, e não é isso. exatamente. Então, nós estamos no hospital, a gente faz home care, a gente acompanha o paciente no consultório, a gente quer estar integral com o paciente, quer trazer conforto e saúde. E podem contar comigo para quaisquer dúvidas que vocês tenham. Em algum procedimento que talvez eu não faça muito, por exemplo, tem a Nayara que entrou agora, ela é odontopediatra, então tem essa especialidade, dentista que cuida só de criança, dentista para paciente especial. Então a gente tem diversas especialidades que vão se acomodar com a sua necessidade. Tem a odontologia associada ao sono, inclusive, a articulação, temporomandibular. Então, para cada pessoa vai ter um dentista. Então, para cada demanda ali vai ter um dentista. E a gente está aqui para ajudar vocês. Qualquer coisa, então, você pode até dar uma indicação, pode não ser uma demanda ali que você consegue atender, mas você pode indicar para um profissional que vai fazer isso. Sim. Então tá, Thaís, muito obrigada e obrigada, pessoal, vocês que ficaram com a gente até aqui. Vou Muito finalizar aqui a live, então. tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu fechar aqui.